Olá pessoal, estamos aqui para mais um Reflexões, hoje recebendo a ilustre visita do Piatan Miller, que na verdade é um jovem ansioso por mudar o mundo. Tudo bem com você, Piatan? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um grande prazer ter a oportunidade de ter uma conversa mais profunda contigo aqui. Ah, que legal. Piatan, eu queria começar a conversa com você tendo uma ideia como é que é a tua origem, assim, onde você nasceu, como é que foi a tua formação. Eu nasci no interior do Paraná, em Maringá, e com 2, 3 anos de idade eu fui morar em Barcelona, na Espanha, porque minha mãe foi fazer um doutorado lá. Então a minha infância e o comecinho da minha adolescência foi entre idas e vindas da Espanha para o Brasil. Então eu morei lá, morei aqui, morei lá, morei aqui várias vezes. Ah, que legal. Considero que isso foi fundamental para a minha educação, né? Eu tive naturalmente o aprendizado de ver como as culturas são diferentes, como as pessoas se relacionam de forma diferente, como o certo e errado, que são tão estritos em um ambiente, em outro ambiente eles mudam completamente pela própria cultura do lugar, né? Até que idade você chegou a conviver em Barcelona? Até os 12 anos. Até os 12. Então você fala catalão também? Eu fui alfabetizado em catalão, em catalão. espanhol. E depois eu voltei lá mais uma vez, mas só de férias, né? E aí, depois de terminar o ensino médio em Maringá, eu fui pro Rio de Janeiro, morei 1 ano e meio no Rio de Janeiro, estudando cinema. Depois vim para Curitiba e aí comecei minha jornada aqui, que dura até hoje, né? Que é o teu caminho mais filosófico, assim. Eu diria que o caminho filosófico começou lá em Maringá mesmo, com uns 14 anos mais ou menos, e me acompanhou durante toda a jornada, no Rio de Janeiro, Curitiba. É difícil falar da filosofia porque a referência que a gente tem hoje da filosofia está mais vinculada ao setor acadêmico, né? Mas essa filosofia, para mim, foi a referência de praticar o que a gente reflete, os valores que a gente busca, e buscando desenvolver um estilo de vida coerente com relação a isso, né? Entendi. Então, acredito que é o tipo de estudo que você começa, mas nunca mais termina. Ah, ótimo. Mas isso tem relação com os teus pais, não? Ou é um caminho próprio seu, assim? Olha, se fosse alguns anos atrás, eu diria que não tem relação nenhuma, né? Depois a gente vai crescendo e a gente vai vendo que a gente é mais parecido com os nossos pais do que a gente imagina. Então, assim, diretamente não tem relação. Eles não são filósofos, mas os dois são professores da universidade. Minha mãe, ela é da área da educação, ela é professora do mestrado de educação, então ela é uma pensadora do mundo da educação. Ela nunca me incentivou diretamente a eu seguir essa linha. Mas não sei até onde que vai essa influência, né? Aquela história de a fruta não cai muito longe do pé, né? Você não pode negar essa linhagem, talvez, dê para chamar assim. O que chama a atenção na tua carreira é o fato de você, jovem, ter montado um instituto que se chama Instituto Sócrates, né? O que é o Instituto Sócrates? O Instituto Sócrates é um instituto de educação, pesquisa e ação. Então a gente partiu do princípio de que todo conhecimento deve ter um embasamento teórico, mas ele só faz sentido se ele for levado à prática. Ele tem como propósito gerar um impacto social, um impacto de mudança social, e a gente considera que o impacto mais profundo que a gente pode gerar na sociedade é por meio da educação. Por isso que a gente se dedica a estudar e praticar a educação. O foco que a gente atua é direcionado a uma educação mais humanista. Uma formação complementar, se a gente comparar com a formação que a gente recebe na escola, né, com a educação. Mas que pra gente é a prioritária, que é a formação da gente como ser humano, como agentes conscientes na sociedade, para a gente aprender como a gente pode se relacionar entre a gente e como a gente pode interferir diretamente na sociedade. Então a gente busca passar essas experiências para os alunos na escola pública.
Ah, na escola, voltada para a escola pública. A gente tem projetos também onde alunos da escola privada participam, mas o nosso foco principal é a escola pública. E que tipo de temas, disciplinas vocês trabalham? O principal projeto nosso que a gente desenvolve chama Escola de Humanidades. Aham. Dentro dessa Escola de Humanidades tem vários temas dentro dela. Então, os alunos têm aulas que são teóricas e práticas. As aulas teóricas, elas não são aulas no sentido tradicional que a gente está acostumado a ver na escola, mas elas são diálogos. Então, o professor ele é mais um mediador. Mediador de diálogos. De diálogos. Ele provoca por meio de perguntas, vai estimulando os alunos com base em um tema que se considera importante. Aham. E aí os alunos vão alcançando as suas próprias respostas com base no que grandes pensadores já pensaram no passado, mas para dar as ferramentas para o aluno chegar nas suas próprias conclusões. E vocês dialogam peripateticamente, caminhando? Foi um pleonasmo agora, mas ou sentados, ou numa sala. A estrutura física tem influência no método? Como é que funciona? 99% das aulas, no momento do diálogo, são em roda. Em círculo. Pra gente, a gente gosta de trabalhar também com mitologia, né? é um dos temas que a gente trabalha, e com os símbolos. Né? Então, o círculo ele é um símbolo muito forte, porque ele diz que não tem começo nem fim, que todos são iguais, né? que o respeito é mútuo, que todos podem participar, que quando um fala, todos podem se enxergar ao mesmo tempo, coisas que não acontecem quando o professor está lá na frente e os alunos estão atrás. Né? Então, era um ideal que eu tinha desde antes de formar o Instituto Sócrates, de quando as aulas acontecessem, elas tinham que ser em círculo. E sempre foram assim, eu acho que é um dos grandes acertos. Para terminar de responder a tua pergunta anterior, além da mitologia, a gente trabalha com filosofia, dessa forma, prática, dialogando, sociopolítica, buscando trazer fundamentos sociopolíticos de pensadores clássicos, comparando sempre com a política atual. Então a gente vê que coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, 2.500 anos atrás, os pensadores já falaram, olha, quando você faz isso, acontece tal coisa, quando você faz tal coisa, acontece tal outra. E aí é legal para fazer essas relações que a gente consegue ter uma percepção clara na nossa própria realidade desses pensamentos. Né? Também a gente valoriza muito a prática artística, então a gente tem filosofia da arte e oficinas práticas de arte, né, no projeto. De teatro, música, dança e poesia, principalmente. O objetivo nunca é tornar os alunos especialistas em qualquer área dessas, mas é dar a oportunidade deles se conhecerem por meio dessas práticas e dessas reflexões. A gente também tem aulas de cidadania e de artes marciais. Então a gente busca validar a filosofia na prática. Né? Então, às vezes é muito fácil. Às vezes um aluno fala alguma coisa muito brilhante, ali, linda e tal, no diálogo, que eventualmente ela pode ser testada ou não em uma prática de arte marcial, por exemplo. E aí é o momento que ele tem para testar se aquilo é realmente assim, se é fácil, se é difícil. Você falando isso até me lembrou da figura do Odin, que era guerreiro e poeta. Né? Ou da figura do samurai, que aprende a caligrafia e a espada. Eu sinto assim da minha geração, não sei se na minha ou na anterior, houve uma quebra dessa complementaridade entre a defesa pessoal, a arte da guerra, que na verdade é uma arte de autoconhecimento, né? E a lapidação que você dá a isso através da poesia, do desenho, da pintura, da música, etc. Né? Eu acho que parte da crise do homem masculino hoje é uma questão de formação. Você concorda comigo? Sim, estou de pleno acordo. Inclusive, é muito legal dos samurais que se conta, né, que os duelos, muitas vezes eles aconteciam só por uma declamação de um poema e não pela espada, às vezes. E aí, se o poema era tão bem declamado, o outro samurai ele reconhecia que ele perdeu o duelo e aquele samurai era o vencedor. Se não, aí poderia ir para a espada na sequência. Indo até a morte. Então, eu acho
provavelmente, essa quebra que você citou deve ter relação direta, não propriamente com a quebra do autoconhecimento pela arte marcial ou pela poesia, mas com a quebra do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Da busca do autoconhecimento. Exatamente. Que não é valorizada nem culturalmente, nem na educação formal, nem na educação familiar. Então, bom, e os reflexos estão aí, né? Assim, em termos psicológicos, em termos sociais, em termos políticos, a gente vai vendo os seus reflexos. Então, aquele que não se conhece, ele não tem como atuar com consciência na sociedade. Como construir a sua vida com consciência. Né? Entendi. Então, vocês, me corrija se eu estiver errado, vocês estariam usando a mitologia e a filosofia como ferramentas de autoconhecimento. Sim, sem dúvida alguma. A filosofia, ela é isso, é uma busca. Né? A filosofia é uma busca. A busca é a gente amar a sabedoria. A partir do princípio que a gente não tem ela, que a gente provavelmente, certamente, nunca vai ter, mas que amá-la é o bastante para justificar essa busca. E aí, a filosofia, ela se transforma numa ferramenta que pode ser utilizada em qualquer ambiente. Ela pode ser utilizada na arte, ela pode ser utilizada na arte marcial, ela pode ser utilizada na política, ela pode ser utilizada na ciência. Né? Sempre que a gente relaciona aquilo que tem de mais essencial, de mais verdadeiro, de mais profundo, os nossos desejos e valores mais profundos, com relação às nossas realizações mais cotidianas. Então, na medida que a gente consegue ligar esses dois pontos, de aquilo que eu estou fazendo a cada dia, o meu almoço, a minha conversa com os meus familiares, o trânsito, na medida que eu consigo dirigir praticando os meus valores, eu estou me tornando um filósofo nesse sentido mais profundo, de um amante, um buscador da sabedoria. É isso que a gente busca inspirar. O nosso projeto, a maior ambição dele é inspirar os jovens a buscarem a si próprios. A gente poderia resumir nisso. E você já tem catalogado assim resultados? Os resultados, nesse nosso âmbito, eles... a gente tem uma dificuldade de tornar eles extremamente pragmáticos. Né? Mas a gente tem resultados muito concretos. Vindo principalmente, a gente tem resultados a partir dos relatos dos diretores, dos professores, dos familiares, mas os principais para mim são dos próprios alunos. Né? Então, depois a gente até pode deixar o link desse vídeo, por exemplo. Claro. A gente tem o relato dos próprios alunos falando de como foi importante eles participarem dessas aulas, de um método de aula que era completamente desconhecido para eles, que se torna completamente natural e que inverte o que a gente conhece como os problemas da educação atual, onde o aluno não respeita o professor está de saco cheio do aluno, onde os dois não sabem por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. No nosso projeto é tudo ao contrário. O aluno respeita super o professor. O professor adora o aluno. Respeita também profundamente o aluno. O aluno passa a respeitar o professor porque primeiro o professor respeita o aluno. Mas não é só isso, né? Porque tem casos de professores que são pessoas éticas respeitáveis que não recebem o devido respeito. Qual que é a chave para a conquista desse sistema em que funciona tão bem? Será que, eu vou provocar agora, será que, porque não é não é aquela aula bacana que está fora do quadro da escola e que vem oportunamente, será que se tivesse isso todo dia não desmancharia, não perderia o encanto? Olha, a análise que eu posso fazer, as aulas, primeiro, boa parte delas não são necessariamente bacanas. Sabe? Assim, até em termos de marketing, eventualmente a gente tem uma certa dificuldade. Porque não é o tipo de coisa que o jovem quer a princípio. Né? Falar de filosofia, falar de sociopolítica, etc. Porque são temas taxados como chatos. Né? Exatamente. E a gente não trata eles, na sala de aula, como uma coisa legal no sentido de ter que fazer um show, um espetáculo e tornar aquilo atrativo. A gente trata
no sentido de tornar aquilo verdadeiro, de fazer perguntas e propiciar reflexões e momentos que façam com que o aluno tome contato com ele mesmo de forma verdadeira, com que ele se questione de forma verdadeira. Agora, não quer dizer que só a gente consegue fazer isso, ou que a gente só consiga fazer isso porque a gente é genial e o resto dos professores não são. Não é isso. Mas é que o sistema educacional está formatado de uma maneira hoje que todo mundo é encaixotado numa fábrica industrial. O processo educacional ele é industrializado quando a educação, por natureza, é artesanal. Então, a educação, ela é uma arte. Toda arte tem um pouco de ciência, mas a educação é uma arte. Você vai formar um aluno, um ser humano que vai crescer, que vai pensar. Você não tem como fazer dois iguais. Cada um vai ser diferente. Se você formar 1000 alunos, a educação para cada um teria que ser diferente, porque cada um tem vocações, tem convicções, tem medos, tem angústias, tem aflições próprias de cada um. Então, o processo ele é todo artesanal. Então, a primeira coisa que o nosso sistema educacional lima é isso, ele já exclui a possibilidade do professor ter esse relacionamento mais artesanal com cada aluno. Né? Um segundo ponto... Aliás, você falou que exclui, na verdade ele inclui esse condicionante. Ele permite o artesanato, isso que você está chamando de artesanato. No nosso sistema, sim, né? No sistema educacional formal, ele exclui essa possibilidade. É isso que eu quis dizer. Né? Então, ou seja, se o aluno entra na escola, ele é quase tratado, na escola formal, né, no ensino médio, ele é quase tratado como um número, que vai ter que passar no vestibular e tomara que ele passe para que ele se torne uma estatística positiva na propaganda da escola. Legal. A gente já está fechando o primeiro bloco, então a gente já volta continuando essa conversa, eu vou buscar provocar bastante o Piatã aqui, porque educação, todo mundo sabe, é fundamental. Agora, o duro é achar o caminho correto para ela. Então, já voltamos, até já. Estamos voltando para essa conversa aqui com o Piatã Miller. No primeiro bloco falávamos sobre educação e eu tenho a impressão que o eixo de vocês é meio que uma ética na prática. Né? Agora, o que eu quero retomar essa questão. Como é que você estabelece esse mútuo respeito? Digamos, quando você falou do círculo, me veio uma imagem que eu acho que ajuda muito nessa coisa tem que estar todo mundo atento, é diferente dessa coisa das camadas de carteiras, né, em que às vezes o último lá está dormindo, né, mas o que eu tenho falado com vários professores, principalmente de universidades, assim, é justamente o contrário do que você está falando, ou seja, existe muito desrespeito, né, até às vezes induzido por um aparato como um celular ou um notebook. Às vezes a pessoa está num notebook no meio de uma aula e está navegando num site que não tem nada a ver com aquele assunto ali. É possível vocês estão trabalhando com escolas, acho que de primeiro e segundo grau, é possível aplicar a metodologia de vocês em universidades também? Qual que é a chave para esse mútuo respeito? Olha, é uma pergunta que não é nada fácil. Eu diria que a essência nossa, que faz com que se desdobre esse respeito, é a gente acabar com a hipocrisia. Tá? Uma hipocrisia inerente a todo o sistema educacional. Que é assim... Você não está generalizando demais, né? Porque eu acho que deve ter escolas que funcionam, né? Tem, mas o sistema, de forma geral, é algo sistemático mesmo. Então, assim, todo aluno tem a sensação de que ele está aprendendo coisas que não são úteis para a vida dele. E tem alguém ali na frente que está falando que sabe mais do que ele e que aquilo é muito importante.
Aí, por exemplo, uma hipocrisia que mostra como é fruto do sistema, não é culpa de um professor ou de outro, é do próprio sistema. Que sentido tem, em plena modernidade atual, o professor gastar 10, 20, 30% da aula passando a matéria, escrevendo no quadro, e os alunos copiando. Aí o que os alunos fazem hoje? Professor, eu posso tirar uma foto do quadro? Não, tem que copiar. Que sentido eles vão ver nisso? Ah, tudo bem, tem a importância de ter a prática da escrita, etc. Mas então se pense num método interessante para que isso se pratique. Agora, se você vai enfiando cada vez mais goela abaixo nos alunos, de que eles são obrigados a fazer tal coisa, e tal outra, e tal outra, e tal outra, e cada vez menos isso tem sentido, naturalmente eles vão perder o respeito. Quem não perderia? Tudo bem. Agora, e na aula de vocês, então não tem a escrita? Ou tem? Não. Às vezes a gente solicita algum trabalho, alguma coisa do gênero. Mas o padrão é o diálogo. Não tem escrita, nem tem avaliação. A gente não faz prova para saber se o aluno aprendeu ou deixou de aprender aquilo. Até porque a gente não se coloca também como ensino formal. A gente está em outra condição. Mas a gente... Mas daí vocês também não estão tendo um comprometimento de resultado. Não, a gente tem um comprometimento de resultado. Só Mas que como é que você quantifica o resultado? É aí que eu quero colocar. A hipocrisia está em achar que o resultado é quantificado por meio de uma prova escrita. Isso é vergonhoso. Quem em sua consciência, olhando sensatamente, pode achar que um médico é bom médico porque ele sabe fazer bem uma prova escrita. Tem N outros fatores em termos de qualidades médicas e de qualidades humanas. Porque você pode ter um excelente médico em termos técnicos da medicina, mas que sendo um péssimo ser humano, ele vai ser um péssimo médico também. Então, a realidade é sempre mais complexa. E você deixar ela totalmente superficial, no sentido de, eu vou quantificar, no sentido de fazer uma prova e esse aluno é bom, esse aluno não. O nosso comprometimento vai para muito além. E por isso que a gente nem vê sentido em fazer uma avaliação. O comprometimento está, no dia a dia, se o aluno está assimilando e levando para a prática aquilo que a gente está sugerindo, ou aquelas próprias conclusões a que ele está chegando. E que práticas são essas? Nossa, são... Né, daria para falar de muitas, né? Mas, assim, nesse projeto a gente não impõe nem determina práticas estritas algumas, né? Não é nesse sentido. Mas é como as tuas próprias ações vão mudando nas ações que você já fazia. Como você começa a, por exemplo, conversar com alguém, como você passa a conversar ouvindo melhor quem está falando contigo, olhando nos olhos, respeitando as diferenças. Não só respeitando as diferenças, mas gostando das diferenças e valorizando elas e fazendo com que aquela diferença te ajude a descobrir quem você é. Tá, eu acho que agora achamos uma conexão no seguinte sentido. No aprendizado do que parece dado, ou seja, comunicação. Todo mundo acha que comunicação é algo simples porque é automático, mas na verdade a grande dificuldade que as pessoas têm é se comunicar adequadamente, seja verbalmente, por escrita ou hoje em dia audiovisualmente. Então, a hora que você fala isso, me veio uma imagem de vocês dando a oportunidade de aprendizado para que as crianças saibam até como conversar com o colega, como conversar com o professor, né? Códigos de respeito, né? Rituais de aproximação, né? A importância do gestual, sorriso, seria por aí? Seria por aí, mas talvez menos de forma técnica, como pode se imaginar, no sentido de ter uma aula, olha, faça isso, faça isso, faça isso, e mais pela própria prática. Então,
Todas as aulas, por exemplo, eu diria que ensinam fortemente a prática do diálogo, do respeito e do saber ouvir. Não tem um dia de aula onde isso não seja ensinado de maneira prática, fazendo. Né? Na medida em que a gente insiste a que o aluno coloque a opinião dele, sem mais nem menos, que ele fale o que ele pensa. E na medida em que a gente mostra que a gente respeita também a opinião de outro que pensa completamente diferente, a gente está ensinando de maneira prática a saber se expressar, saber se posicionar e a saber assimilar opiniões contrárias. Né? E quem são os autores que inspiram vocês, né, nesse trabalho? São principalmente filósofos clássicos, mas também modernos. Né? Então, Instituto Sócrates, certo? O nome já diz então, de onde vem. A gente parte de uma base da filosofia grega, com Platão, Sócrates e Aristóteles. A gente gosta muito também de trabalhar com os estoicos, que o estoicismo tem origem na Grécia, mas os principais expoentes são romanos. Né? Então, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio. Que a gente tem um exemplo de um estoico escravo e um exemplo de um estoico imperador. Né? Ou senador, no caso de Sêneca. Cícero também, ele não é considerado estoico, mas também filósofo romano. E filosofia oriental também. Então a gente tem uma aula sobre o budismo, por exemplo, Confúcio. Nas práticas marciais, a prática marcial ela é também filosófica, né? Então a filosofia marcial, presente em várias culturas, a gente também busca assimilar um pouco desses valores das filosofias das culturas marciais. E até filósofos mais modernos, como Kant, como Schopenhauer. Enfim, a gente não se restringe a nenhum... Mas tem uma linha, me corrija se eu estiver errado de novo, idealista, né? Não tem uma linha materialista. Vocês não trabalham com autores... eu diria que tem uma linha humanista. Né? Que no caso... Assim, ali em Platão e Aristóteles já começa uma pequena divisão, né? Já tem... você adiantou a minha próxima pergunta. Como é que vocês lidam com os conceitos que são contrários, né, da própria fonte de vocês? É que nosso propósito não é ensinar qual é a verdade. Como as coisas são e indiscutivelmente não se pode contrariá-las. Nosso propósito é mostrar como diferentes relevantes pensadores, pensaram. E aí, a gente nem foca nos pensadores propriamente, porque o aluno ele não está interessado nesse momento no pensador. O que gera interesse nele é o pensamento que aquele pensador gerou. Mas não seria legal ele saber que Sócrates foi guerreiro, que Sócrates fazia cerâmica e que pensava? Eu concordo, é super legal e necessário. Isso vocês tratam? Sim. Tá. Só que... Entra um pouco de história, então. Sim, só que é o contrário. Em vez da gente colocar a história primeiro e falar, Sócrates fez isso e ele é importante por isso, a gente começa um diálogo sobre algum tema que Sócrates abordou nos seus diálogos. Na medida em que eles mesmos vão chegando nas mesmas conclusões de Sócrates, o que é muito comum, a gente fala, sabe quem disse isso? Sócrates. Aí você que pensa diferente, sabe quem disse isso? Aristóteles. E o menino não diz, olha, mas ele jogava na seleção brasileira. Não é tão bom quanto o Neymar. Eles não falam isso? Não. Sócrates, o jogador, não é nem do tempo deles. Não, eles nem conectam com esse, tá? Então, o nosso processo é sempre de buscar a filosofia pela filosofia mesmo. O diálogo, o pensamento por ele mesmo. Porque é um diálogo racional. A gente vai ver se o que o aluno está falando faz sentido ou não e vai buscar mostrar onde tem coerência ou incoerência. E aí ele vai solucionando essas coerências ou incoerências. E na medida, com muita frequência, ele vai chegando nas conclusões dos próprios pensadores. Aí isso gera curiosidade nele. Aí no momento que ele tem curiosidade e interesse, aí faz sentido ele aprender sobre a história do pensador. Senão, se você já chega com aquele conhecimento pronto para ele,
sem fazer ele entender o porquê aquele conhecimento é importante, ele não vai ter respeito por esse conhecimento, ele não vai ter amor por esse conhecimento. O respeito é a base, mas a gente está falando de algo mais profundo, que é o amor. Quando você ama aquele conhecimento, você admira, você naturalmente respeita, você naturalmente valoriza. Então, a nossa busca, a nossa tentativa maior é de fazer eles valorizarem, admirarem, respeitarem, amarem o conhecimento, a sabedoria. Uhum. E daria para aplicar esse método, por exemplo, no aprendizado de uma outra disciplina? Sim, eu acho que sim. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Uhum. Só que exige do professor. Né? O professor ele vai ter que sair um pouco da zona de conforto, de ter o material didático pronto e encaixotado. Eu digo porque uma vez eu até pensei sobre matemática, né? Porque a matemática no ICRU ela é complicada de você entrar nela. E eu acho que com a aplicação de música seria mais fácil entender matemática e com a aplicação da história da matemática seria mais fácil você se interessar pela matemática. É nesse sentido que eu joguei a questão. Sabe que se diz que na Academia de Platão estava escrito que não entra quem não saiba matemática. Né? Se conta isso. Eu já me perguntei muitas vezes sobre isso. Por exemplo, como que eu ensinaria matemática, que é uma área que eu não domino em absoluto. Mas para mim as premissas são as mesmas. Você não entraria então na Academia de Platão? Pois é, eu estaria lá batendo. Né? Também o conceito... Por isso que você colocou Sócrates e não Platão, né? É que não sabemos também o conceito de matemática que eles queriam dar, né? Provavelmente, eu entendo que eles estão falando, eles entendiam a matemática como a linguagem universal, né? A ciência das ciências, a magna ciência, como a linguagem dos deuses do universo, né? Por aí já começa a ficar mais interessante, por exemplo, para ensinar matemática para uma criança. Então, eu acho que, para mim, as premissas são as mesmas. É você gerar o interesse e a curiosidade primeiro. E depois você dá as fórmulas. O que acontece hoje é justamente o contrário. Você, para passar no vestibular, não interessa nem para que aquilo serve. Você precisa decorar a fórmula para poder resolver a questão para passar no vestibular. Isso não faz o menor sentido para quem está aprendendo aquilo. Mas a partir do momento que a gente gera o respeito pelo mistério, de como é possível que proporções tão perfeitas se repitam com tanta frequência na natureza, como as escalas musicais se repetem também na proporção do ser humano e dos vegetais, como é possível que as proporções vistas no olho do ser humano se repitam numa galáxia ou numa célula. É impactante. É algo... Peraí, mas como pode ser isso? E aí você, aluno, começa... Não, eu quero saber. Não é o professor que quer me dizer. Sou eu que quero saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que tem uma questão, na verdade, de cunho até motivacional no tipo da pergunta. Por exemplo, se você manda os alunos contarem as vértebras e os dentes, eles vão ver que dá 32. Por que tem 32 dentes e 32 vértebras? Eu acho que entra meio a grande pergunta pura. Assim. Para mim a questão tá aí, sabe? Sócrates, Instituto Sócrates por isso. Porque para a gente importam mais as perguntas do que as respostas. Porque o nosso sistema educacional, ele se especializou em dar as respostas prontas. E quando você entrega a resposta, você exclui a possibilidade do aluno chegar nela por conta própria, exclui o processo. E para o aprendizado, tanto quanto o destino, importa o processo. Importa como você chegou lá nessa resposta. Tem uma coisa que eu digo para o meu filho, que o método de você assistir bem uma aula é assisti-la pensando já nas perguntas que você poderia fazer para o professor. Né? Não sei se... Concordo plenamente. Né? Ou seja, você tem que estar um olhar atento em relação ao mundo, né? E não um olhar passivo em relação ao mundo. Para mim é isso. A busca da sabedoria, para mim, está nisso. Em você começar a desenvolver o hábito de fazer boas perguntas. E você acha que
vou fazer uma pergunta já meio que para fechar esse bloco. Na questão política, não está faltando justamente o hábito de saber fazer boas perguntas? Acredito que sim. Então, nós voltamos no próximo bloco para explorar essa questão. Até já. Voltamos agora ao terceiro bloco do Reflexões, hoje entrevistando Piatã Miller, um jovem educador. Piatã, eu terminei o bloco anterior colocando uma questão para você a respeito do desenvolvimento da capacidade de fazer perguntas. E eu coloquei que, será que não é isso que falta para a gente em termos sociopolíticos? Ou seja, eu vejo um mundo hoje, né, em que as pessoas já têm as respostas, as quais elas adotaram sem muita reflexão, né, sem perguntar muito para o objeto ao qual ela se afeiçoou. Você concorda com isso? Sim. Eu vou dar um exemplo de uma pergunta que eu considero que poucas pessoas se fazem no ambiente da política e que eu acho que seria muito útil essa pergunta. Que é olhar para o adversário político, para aquela pessoa que é do posicionamento contrário e pensar, se tem tantas pessoas, porque não é uma outra, né? Se tem tantas pessoas que são dessa posição, o que será que motivou elas a tomarem essa posição contrária à minha? E, além disso, desses motivos, quais são nobres ou bons ou superiores aos meus? Porque a gente sempre parte de um princípio, nesses debates políticos, de que o outro tem a outra posição porque de alguma maneira ele é inferior a mim. Ou porque ele não estudou tanto quanto eu, ou porque ele não sabe da realidade tanto quanto eu, ou porque ele não é tão esclarecido quanto eu, ou porque ele é um mau caráter. Ele é sempre, de alguma maneira, inferior a mim. Uhum. A pergunta é, hipoteticamente, muito hipoteticamente, se essa pessoa fosse superior a mim em algo, com relação a esses termos políticos, o que é esse algo? O que levou essa pessoa a tomar essa posição, mesmo ela sendo superior a mim em esclarecimento, em pensamento, em caráter, em valores morais? Eu acho que se a gente fizesse essa pergunta com mais frequência, os nossos debates mudariam um pouco. A gente se respeitaria muito mais e a gente valorizaria mais a opinião contrária. Eu não sei se é um defeito ou uma virtude isso, mas eu acabei adquirindo o hábito de ter verdadeiro prazer em conversar, em dialogar e debater com quem discorda de mim. Entendi. Porque é realmente onde eu aprendo. Mas não, é muito legal isso que você está falando, porque é por amor ao conhecimento que você tem o ouvido aberto. Né? É o tal ouvido amoroso que o filósofo Bakhtin falava, né? O filósofo e linguista Bakhtin, né? Ou seja, o diálogo acontece, né? O amplo diálogo acontece quando está aberto. Hoje eu sinto que, principalmente na questão política, as pessoas se comportam como torcedores de times, ou seja, eu tenho o meu time que deve derrotar o teu. E há sempre uma ironia, até um desleixo na consideração do outro. Né? Isso é uma coisa que tem me angustiado bastante. Eu vejo as redes sociais, por exemplo, como de um bom espaço de conversa, né? Elas viraram digamos, um neocoliseu, né? Nós temos hoje um coliseu virtual em que as pessoas estão se deixando de ser amigas pela falta de uma não condição de conversa, né? E mesmo essa reflexão, até que ponto o meu time é tão nobre quanto o outro, etc. Você acha que é possível mudar essa mentalidade? Eu acho que é possível, eu acho que ela vai mudar, mas não a curto prazo. Então, quando a gente fala desses problemas da política, a gente está falando de problemas culturais. Não são problemas só do sistema de governo.
Ou seja, o sistema de governo ele reflete a nossa cultura ou falta de cultura política. Então, na medida que a gente não tem cultura política, a gente cai em debates superficiais, apaixonados, onde a paixão governa a razão e não o contrário. E a gente deixa de ser nós mesmos por uma falta de pura sensatez e visão um pouco desapegada das coisas. É uma coisa que eu sinto, eu até brinquei com você no intervalo, uma definição interessante que eu vi de democracia e ditadura era que democracia é o sistema em que eu te governo e ditadura é o sistema em que você me governa. Eu acho que isso é um componente do pensamento, né, e das atitudes de algumas pessoas. A democracia ela virou um estandarte que todo mundo defende e ninguém pode atacar. Só que é justamente isso. Ela é levantada justamente pelos mais imorais, pelos mais demagogos, e enquanto ela defender os próprios interesses. Porque na primeira oportunidade, onde um interesse meu estiver sendo vilipendiado, e eu tiver a oportunidade de obter esse interesse por fora da democracia, eu vou fazer isso o quanto antes. Essa é a nossa tradição política. Né? Então eu acho que, primeiro, falta a gente refletir um pouco mais sobre o que é verdadeiramente a democracia. E entender ela não como um sistema político de passividade, que a gente poderia talvez considerar a monarquia, a aristocracia, uma ditadura, um autoritarismo, onde poucos podem governar e o resto podem ficar passivos. E entender a democracia como um sistema de proatividade, que só existe efetivamente na medida em que cada cidadão se compromete com ele. Porque a democracia ela deixa de existir no exato instante em que eu, como cidadão, me omito do processo democrático. Entendi. Agora, mas eu acho que tem que ampliar essa questão no seguinte sentido. Se você está num sistema que te permite liberdade, ele te dá condições de atuação na comunidade. Né? Mesmo que você, de repente, se exclua do voto, né? Ou não vá votar, tal, ou seja, da grande política, num sistema libertário, né? Você tem a condição de montar o teu negócio, ajudar na escola, pintar a tua parede da cor que você quiser, sair com o cabelo como você quiser e tal. A gente sempre fica pensando nos defeitos da democracia, né, nas falhas dela, mas eu acho, e muita gente acha ela ainda o melhor sistema. Você concorda? Eu acho que ele é o melhor sistema no sentido de ser o mais legítimo e o que mais propicia a consciência da população. E para mim esses são os principais valores, que, principalmente dentro de um regime político, e por isso ele eu considero o sistema mais adequado. É que o melhor sistema né, depende. Eu, por exemplo, não diria que é o sistema mais eficiente. Eu acho que se você tiver um sistema autoritário de um bom ditador, vamos supor que fosse um bom ditador, um bom rei, que fosse um cara correto, que quer realmente o bem do povo, no conceito da monarquia dos tempos muito antigos, onde o rei ele era o primeiro a serviço do povo. Né? Então vamos supor que existisse isso. A tendência, imagino, que seria que fosse muito mais eficiente. Só que o risco também seria muito maior e, ao mesmo tempo, mesmo que a vida, digamos, fosse melhor para a população não estaria tendo uma tomada de consciência. Ela não é co-criadora da sua vida. Exatamente. E é um sistema menos legítimo. No outro é mais legítimo. A gente está pior, mas a gente está tendo o que a gente merece, porque é fruto ou não da nossa participação nesse sistema. E você tem capacidade de análise e conserto, né? Exatamente. Isso é um ponto importante. E nesse sentido, você está aqui até porque você, além de pensar, você executa. Você criou também um movimento, né, que é o Primavera Cidadã. O que é esse movimento? Então, a Primavera Cidadã a gente fundou partindo com alguns amigos,
desse algo que fica entalado na garganta, no coração e no corpo, de precisar fazer alguma coisa e não saber exatamente o que, em virtude de tudo que a gente vem vendo na política. E aí a gente partiu mais ou menos de alguns primeiros princípios que a gente também tinha no Instituto Sócrates. Primeiro, vamos estudar, vamos investigar, vamos entender o que está acontecendo, vamos estabelecer algumas bases, e aí a gente parte para a ação a partir dessas bases. E aí a gente entendeu que a forma mais adequada era criar um movimento. Então, a gente não partiu, vamos criar um movimento. A gente queria fazer alguma coisa útil para melhorar a política. Entendemos que o que nos cabia, o que estava ao nosso alcance, e o melhor que a gente poderia fazer era criar um movimento que promovesse a participação da população na política. E quando a gente diz participação, a gente se refere de algo muito além do voto. Então, fazer democracia não é votar só. É participar dos locais onde as grandes decisões acontecem. As decisões que afetam milhões de pessoas na cidade, no estado, no país. Né? E tendo como fundamento central da Primavera Cidadã que a responsabilidade pela qualidade boa ou má da política é nossa como cidadãos. Então a gente transfere essa culpa, esse ódio em direção aos políticos. A gente fala, não, se os políticos estão fazendo o que estão fazendo, é porque a responsabilidade é nossa. E não só no sentido de ter votado neles, porque às vezes você pode votar e a pessoa realmente se transformar depois. Mas é no sentido de não participar, de não fiscalizar, de não olhar, de não se organizar, de não se mobilizar. Quando um pequeno número, um número relativamente, assim, um pequeno ou grande número, vamos falar assim, de pessoas estão organizadas e mobilizadas, as transformações sociais são enormes e rápidas. O grande problema é que a gente tem uma grande dificuldade de se organizar e de se mobilizar por causas que vão para além do nosso interesse individual. Então, o que a gente vê na política nada mais é um reflexo do que a nossa omissão em função da priorização que a gente dá para os nossos interesses individuais em prol dos interesses coletivos. Quando seria muito mais inteligente a gente dedicar mais tempo para os interesses coletivos, já que são de todo mundo, e um pouco de tempo também para os nossos interesses individuais. É mais ou menos por aí. Você tem um filho, né? Tem. Quantos meses? 7 meses. Tá. E você deu o nome de Davi para ele. Então, eu vou te fazer duas perguntas. O que significa Piatã, né? E por que você deu o nome de Davi para o teu filho? É porque você imagina que ele vai enfrentar vários Golias na vida dele? Vamos lá. Bom, Piatã, eu já vi diferentes significados, é um nome indígena. A tradução mais formal é homem forte. Piatã, homem forte. Segundo a minha mãe, tem outro significado também que diz que é fruto que vem da terra iluminado pela lua. Mas isso é daquelas coisas de mãe que só ela sabe de onde vem. Né? Eu escolhi o nome de Davi, eu junto com a minha esposa, né? Porque, em função dessa inspiração de enfrentar grandes desafios e de buscar enfrentá-los independente do tamanho que eles são, e também da obra de Davi de Michelangelo, nessa inspiração da escultura. Eu gosto muito do símbolo do homem escultor, que esculpe a si mesmo, de certa forma. De buscar se melhorar e lapidar e estar cada vez melhor para ele se desenvolver e buscar atingir aquilo que ele pode ser como melhor. E é isso que eu desejaria para o meu filho, que ele fosse a melhor pessoa que ele pode ser e que ele nunca fugisse de grandes desafios, independente do tamanho que eles têm. Ah, entendi. E uma coisa, você tem uma atividade econômica também na área de consultoria, na área de comunicação, né? Então, até um instituto, enfim, ele tem um viés mais de digamos, uma missão pessoal, ela não é uma coisa, não é um negócio. Ele não foi criado ele é um instituto sem fins lucrativos, inclusive, e sim, tem um norte de missão pessoal, totalmente. O que não quer dizer que não possa ser uma atividade profissional também. Entendi. Né?
Então, a dificuldade maior de tornar ele uma atividade única, exclusiva, profissional, é porque em função do financiamento, né? Então, até o momento, eu encontrei mais condições de me financiar paralelamente ao Instituto, por meio de atividades de assessoria de comunicação e marketing, do que propriamente pelo Instituto. O que dá também a possibilidade de eu não ter que tirar nenhum dinheiro do Instituto e poder investir tudo nos projetos sociais. Mas não teria nenhum problema também em contratar, né, ter pessoas contratadas, etc. E você, como é que, a gente já está meio que terminando o terceiro bloco, queria que você criasse uma paisagem, né, do que seria um Brasil feliz, assim. Brasil feliz, Brasil ideal, digamos? Olha, a tua pergunta vem mais no sentido de como ele poderia ser em termos práticos ou simplesmente no campo teórico? Não, veja, eu digo em termos de sonho mesmo, né? Eu acho que a gente realiza muito a partir de uma imagem criada, né? Como é que o que seria um Brasil bacana? Para mim seria um país que garantisse a dignidade humana a todos os seus cidadãos. Isso significa basicamente, para mim, educação, saúde, segurança, moradia, e que tivesse o entendimento dos seus cidadãos de uma cultura, de uma identidade nacional, onde cada um se sente orgulhoso de ser brasileiro, com as suas diferenças, mas que dentro dessas diferenças a gente tem orgulho de ser brasileiro, e que a gente deixasse de ser tão sistematicamente saqueado. Então, um Brasil que fosse um pouco mais justo e menos saqueado, né? Menos sangrado, tanto por interesses externos ao Brasil quanto por nós mesmos, né? Pela nossa própria ignorância, egoísmo, corrupção, etc. Essa visão. Diria que é isso. Bem, nosso tempo está terminando, né? Eu tenho várias perguntas que ficaram para uma próxima oportunidade. Agradeço muito a tua presença aqui, né? Você vai ser sempre bem-vindo aqui ao Reflexões. Desejo muito sucesso nos seus projetos, né? E nos encontramos num próximo programa, na próxima ocasião. Então, grande abraço a todos vocês, grande abraço a você e a tua família, teus amigos e teus movimentos aí. Obrigado, muito obrigado.